Sejam bem-vindos. Então vamos acalmar os nossos corações, adequando a nossa mente, o nosso coração, para as energias benfeitoras que estão sendo derramadas aqui na casa, desde o momento que vocês adentraram, no firme propósito de aprender, de assimilar os ensinos de Jesus. É com gratidão, Mestre amado, que nos dirigimos a Ti, com o coração elevado, cheio de gratidão, agradecidos pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho de luz, de podermos, Senhor, conhecer a verdade que nos libertará das amarras do passado deletério. E assim, Senhor, poder caminhar rumo a Ti, nos encontrarmos contigo, envolvendo a cada um aqui na Tua paz, na Tua bênção, no equilíbrio das emoções, dos sentimentos, aliviando as dores e nos ensinando, Senhor, o caminho do bem. E com a Tua permissão, Senhor, vamos iniciar os estudos da noite. Que a Tua paz, a Tua bênção se faça presente em cada mente, em cada coração. É isso, Senhor, que se faça sempre a Tua vontade, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E nós vamos receber a Janaína, já foi apresentada, mas é um prazer estar aqui recebendo você, tá bom? Obrigada. Boa noite. Antes de eu me apresentar, terminar de me apresentar, eu gostaria de fazer um exercício respiratório com vocês, porque de forma inconsciente, ou até mesmo automático, a gente se locomove, a gente carrega o nosso corpo físico a determinados locais e a determinados compromissos, só que a mente não vem junto. Como diz a minha menina mais nova, por conta dos problemas de adultos, né? A gente fica com a cabeça desligada. Pelo que o Lúcio falou, né? Começou a me apresentar, e pelo que vocês estão vendo, como desenhista, eu sou uma ótima fisioterapeuta, funcional e integrativa. Eu não sei se o desenho ficou de um tamanho legal para você estar vendo, mas aqui eu estou representando os homens aqui do centro e as mulheres. Aqui é o trabalho respiratório que a gente vai fazer com a música que eu vou colocar para a gente conseguir trazer a mente para cá, esquecer lá fora e ficar com a mente aqui junto com o corpo físico. Aqui é o ar entrando, eu vou traduzir para vocês. Aqui é o ar entrando, o ar vem aqui, então aqui é a inspiração, aqui é a apneia, porque as pessoas acreditam que a respiração, quem tem aula comigo sabe que eu falo muito a respeito da respiração, é a entrada e a saída do ar. A entrada do ar pelo nariz e a saída pela boca, mas não. Ninguém respira assim, de forma inconsciente, não é? Só quem está fazendo aula comigo no Funcional na Areia, no estúdio onde eu trabalho, tem alunas minhas ali, que fica... Mas ninguém respira assim. É porque é tão rápido, é tão automático que vocês não percebem. A gente faz uma inspiração, uma apneia, que é o momento que a gente o ar nem entra e nem sai, ele fica dentro da gente, e depois o ar sai pela boca. Então a respiração são 3 etapas. Eu inspiro, eu tenho um momento de apneia para a oxigenação acontecer de uma forma tão rápida e tão automática que a gente não percebe. E depois o ar sai pela boca. Essa é a respiração consciente. Então, junto com a música que eu vou colocar ali, para a gente poder se concentrar aqui, eu gostaria que vocês imaginassem o ar entrando, vocês vão segurar um pouco esse ar dentro de vocês,
tá? Agora vocês vão fazer de forma consciente, mas no dia a dia isso acontece de forma inconsciente. E vão soltar devagar pela boca. A entrada do ar é mais rápido do que a saída. Então eu puxo o ar, eu seguro um pouco e eu solto, enquanto vocês escutam a música. Eu vou sentar aqui no chão, no palco, não por falta de cadeira, não briguem com o Lúcio, porque eu gosto de sentar no chão. Tá? Então, eu vou ficar sentadinha aqui, a gente vai ouvir a música e vai fazer esse trabalho respiratório, esse exercício respiratório, tá? Aí, depois disso, eu termino de me apresentar e a gente começa. Se tiver como apagar a luz, pedir pro... Se você puder apagar, Sérgio. Fiquem à vontade, pode fechar os olhos. Presta atenção na respiração.
Vocês notaram a diferença quando a gente faz a respiração completa da forma consciente? Coisa que não acontece quando a gente faz automático. Pois bem, antes de eu começar a falar a respeito do tema que eu escolhi, eu vou me apresentar, né? Conforme o Lúcio falou, meu nome é Janaína Aparecida Pereira, tenho 31 anos de existência, nessa atual existência. Dentre dos papéis que eu realizo nessa atual existência, eu sou mãe, sou esposa, sou nora, cunhada, minha família está ali, sou neta, e trabalho na área da saúde. Sou fisioterapeuta há quase 9 anos, tá? Há uns 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar com a fisioterapia de um modo não muito conhecido, pelo que as pessoas hoje em dia, desde sempre, têm conhecimento, que é a fisioterapia tradicional. Eu não trabalho do modo da fisioterapia tradicional. Eu precisei buscar recursos e estudos para entender o porquê o que é para ser passageiro, porque na fisioterapia você trabalha muito com dor, e a dor tem como fator característico principal ser passageira, o porquê que essa dor não passava. Ela vai e volta, era recorrente. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre saúde integrativa e funcional. Então, hoje eu trabalho na área da fisioterapia, só que não a fisioterapia tradicional. Eu trabalho na área funcional e integral, que tem uma visão totalmente diferente do que o que a gente conhece. Antes de eu falar para vocês a respeito, né? Depois pega minha garrafinha de água aí que eu esqueci aí em cima, por favor. Antes de eu falar a respeito, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar para vocês, obrigada. Se eu perguntar para vocês, qual é a cor da minha blusa de frio? Que cor que vocês vão me responder? Preta. Por que vocês vão me responder que a blusa é preta? Hã? Se eu perguntar como que chama isso daqui, que nome que vocês vão falar que é? E por que vocês vão falar que é relógio? Aí, exatamente. Não é só como a gente enxerga, é como a gente conhece. Porque, às vezes, dependendo do que a pessoa tiver, ela enxerga de uma outra forma, né? Tem aí algumas disfunções que faz você até enxergar de outra forma. É a forma como a gente conhece. Desde quando a gente começou a crescer, de criança, e começou a aprender as coisas, as pessoas vinham na gente e falavam que essa cor é preta e que isso aqui é um relógio. Aquilo ali é uma cadeira. Se eu falar que essa blusa é verde, a partir de hoje eu falar para vocês que essa blusa é verde, ou qualquer outra cor, eu falo verde, eu estou dando o exemplo do verde porque é minha cor preferida. É minha cor preferida. Eu estou enfatizando minha cor preferida porque eu tenho umas alunas minhas aqui. Aí se um dia, né, para elas saberem que a minha cor verde é a preferida. Então, assim, se eu falar para vocês, a partir de agora, que isso daqui é verde, vocês vão falar assim, a Jana tá doida. Não é verde, Jana, é preto. Se eu falar que isso daqui é um tênis, vocês vão falar, a Jana tá doida. Leva ela ali para fluidoterapia. Não é? Agora, se eu pegar um bebê que acabou de nascer e eu começar a falar para ele, fulano, essa blusa é verde. E ele só ouvir que é verde e eu falar para ele que isso aqui é um sapato, ele vai crescer falando que isso aqui é verde, isso aqui é um sapato. E se alguém chegar nele depois de grande e falar assim, não, fulano, não é verde, é preto, eles vão estranhar do jeito que vocês estão estranhando na hora que eu falei que é verde. Porque ele cresceu entendendo que era verde. Vocês cresceram, a gente cresceu entendendo que é preto. Por que eu estou falando isso? Agora a gente vai começar a falar a respeito do assunto, porque depois eu vou precisar voltar nisso. Então eu vou falar, o tema que eu escolhi, que eu pedi para o Lúcio colocar para mim, chama dor e sua cronificação. Tá? Então vamos lá, algumas características que eu preciso falar a respeito da dor. O que é a dor? E quando eu falar dor, não é só no sentido de dor física. Por eu ser fisioterapeuta, talvez vocês pensam, ela está falando sempre direcionado. Pode ser que os exemplos que eu venha trazer para vocês é mais relacionado a uma dor no joelho, tornozelo, coluna, porque eu trabalho bastante com isso. Mas cada um aqui está aqui por causa de uma dor. Então, cada um vai pegar o exemplo para a sua dor, dor emocional, dor mental, física. A física, por si só, é psicossomática, ou seja, ela não vem de algo externo
em pouquíssimos casos, mas eu não vou adentrar a respeito disso. Então, vocês vão entender que tem a emocional, a mental e a física, tá? E aí cada um vai aderir para você o seu exemplo referente à sua dor. O que é uma dor? Uma vez eu perguntei isso para uma assistida minha, na saúde integrativa a gente não tem paciente, a gente tem assistido. O paciente é da medicina tradicional. Na medicina tradicional a pessoa ela é paciente, porque ela é passiva, ela fica ali esperando uma receita médica, uma conduta do médico, esperando o médico aliviar o lado dela. Na saúde integrativa isso não existe, o trabalho é da pessoa. Eu assisto a pessoa a desenvolver, a melhorar, a buscar a melhora da dor. Então, uma vez eu perguntei para uma assistida minha assim, fulana, o que é dor? Aí ela falou assim para mim, Jana do céu, dor é um trem chato demais, isso não é de Deus não. Aí, o que eu vou falar para vocês? No pensamento, no olhar espiritual, voltado mais para a espiritualidade, eu vou falar para vocês que dor é um abraço de Deus. Lá na frente a gente vai entender o porquê do abraço. Agora, organicamente falando, o que é dor? O que é uma dor mental, né, que já atingiu aí a questão do mecanismo do cérebro, ou uma dor física? É uma percepção desconfortável. Ponto. O que é dor? É uma percepção desconfortável que o seu corpo sente, certo? Aí essa percepção, ela tem vários níveis, várias intensidades, que a gente chama, existe um mecanismo no organismo que chama limiar. Ele é como se fosse o termômetro da dor, o termômetro que afere a febre. O limiar afere a intensidade. Então, se eu bater meu dedo aqui na madeira, o dedinho do pé aqui na madeira, a minha intensidade dessa percepção de dor vai ser uma. Se vier aqui um homem bater, a percepção é outra. De quem que vai doer mais? Cada um tem seu limiar de dor. Entendeu? Então, a gente chama de limiar de dor, esse termômetro da intensidade dessa percepção. Eu vou tentar ser o mais didático possível, não sei se tem alguém da área da saúde aqui, eu tenho que falar de uma forma que todos entendem, então não vou ficar aqui com um termo técnico explicando para vocês. Então, tem a intensidade da dor. Toda dor é por conta de uma lesão? Eu preciso ter uma lesão para ter uma dor? Vocês já estão sabendo, não precisa ter. Nem toda lesão gera dor. Nem toda dor é por conta de uma lesão. Às vezes você vai no médico, faz vários exames. Em fator secundário, a ciência não encontra por que você faz um monte de exame e não aparece nada. Mas em fator primário, que somente a medicina integrativa consegue buscar, tem causa. Tá? Mas assim, isso é assunto de uma outra palestra. Nem toda lesão gera dor, assim como nem toda dor é por conta de uma lesão. Às vezes você pega paciente, né, na medicina tradicional que está num câncer terminal, descobriu o câncer há pouco tempo, só que já estava no estágio avançado e ele não sentia nada. Nossa, ele morreu, estava no estágio avançado. E ele não sentia dor nenhuma, não tinha essa percepção de dor, certo? Essas são algumas características sobre dor. Agora eu vou falar para vocês sobre a subdivisão que a medicina tradicional precisou fazer para a conduta médica. Vocês já ouviram falar de dor aguda e dor crônica, certo? O que acontece? Acho que mais a dor crônica. O que acontece? Essa subdivisão foi necessário ser feita, por quê? Porque determinado protocolo que eu realize numa dor aguda, o efeito é um. O que é uma dor aguda? Uma dor imediata, acabou de acontecer. A gente vai lá e cuida com um certo protocolo. O que é uma dor crônica? Daqui a pouco vocês vão descobrir que dor crônica não existe. Mas pelo que vocês conhecem, o que é uma dor crônica? É uma dor recorrente, é uma dor que você sente agora e ela volta, ela persiste, ela continua. Foi através dessa dor crônica que eu comecei a estudar a respeito, que eu falava, gente, não é possível, eu fiquei desiludida. Eu falei assim, não é possível que o paciente permaneça com dor, que a gente busca meios para depois, no final, falar somente assim para ele, ó, psicossomático, procura um terapeuta, procura alguma coisa. A gente tem que arrumar uma forma de fazer ele entender que não é assim que funciona. E aí foi quando eu
Então, aí vocês entenderam, essa subdivisão é apenas para isso. Talvez as pessoas que não são da área nem precisam saber, nem precisava saber o que é agudo, o que é crônico. Precisa ali fazer o que precisa ser feito. Foi só para isso que aconteceu essa divisão, para saber qual vai ser o protocolo do agudo, qual vai ser o protocolo do crônico. Aonde foi que começou a dar ruim? Quando os médicos começaram, e eu não estou aqui para julgar médico, eu não estou aqui para julgar profissional da área da saúde, porque quando eu comecei a estudar a respeito, eu ficava muito nervosa pela forma que eles conduziam. Só que eu falei, eu não vou gastar minha energia para ficar julgando, né? Talvez em outra vida eu fui uma irmã equivocada também da área da saúde e eu agi dessa forma. E aí, o que aconteceu? Onde começou a dar ruim? Quando a pessoa chegava e falava, a pessoa falava assim para mim, eu estou com uma dor. Aí o médico olhava e falava assim, essa dor que você tem é uma dor crônica. Você precisa fazer um fortalecimento, você precisa tomar remédio. Não adianta, não tem como mais você ficar sem tomar remédio, você precisa fazer... É o que acontece. Você não consegue nem agachar. Eu tenho uma assistida minha que falava para mim no começo que ela não podia agachar, agachando na minha frente. De tantos médicos... Tá ruim o microfone? Agora melhorou? De tantos médicos falar para... Dá para ouvir assim também, não dá? De tantos médicos falar para ela que ela não podia agachar, que aquela dor ela ia ter que aprender a conviver. Eles falam que a pessoa tem que aprender a conviver com a dor porque a dor é crônica. Ela acreditou naquilo e quando a gente começou a trabalhar, ela percebeu que ela fazia agachamento, que ela falava, não, Jana, eu não estou agachando, eu estou com dor. E ela estava agachando na minha frente. Eu tive que colocar ela na frente do espelho para ela ver que ela estava agachando. E aí é onde talvez vocês vão se assustar. Se eu chegar em vocês e falar que dor crônica não existe. Nesse contexto que vem sendo usado há anos, de que você tem aquela dor, de que você tem que... Agora eu vou dar exemplo, eu estou dando exemplo do agachamento porque é dor física, eu vou dar um exemplo de uma dor emocional. Já teve gente chegar para mim e falar assim para mim, eu tenho que tomar remédio para dormir, porque o médico já falou, essa rotina que a gente vive hoje em dia, o organismo não aguenta, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar remédio para emagrecer, eu tenho que tomar um antidepressivo para o resto da vida. Eu tenho assistido a mim e não é julgamento, porque eu não estou aqui para isso. Que toma remédio para saúde mental, um antidepressivo ou um ansiolítico há mais de 14 anos, porque o médico fala que ela precisa tomar. Porque hoje em dia não tem uma pessoa que consegue lidar com a correria do dia a dia. Acredita nisso. Aí é onde começou a dar ruim. E aí a medicina integrativa vem para dizer que não existe dor crônica. O que existe? A cronificação de uma dor. Aí vocês vão me perguntar assim, ficou bom assim agora? Tá? Aí vocês vão me perguntar assim, Jana, é a mesma coisa, dor crônica e cronificação de dor? Não é a mesma coisa. Quando eu falo para você, fulano, você está com dor, vou dar o exemplo do joelho, que é o que eu trabalho mais. Fulano, você está com dor no joelho, você teve um episódio, um desequilíbrio, porque na medicina funcional integrativa não existe doença, o que existe é um desequilíbrio da saúde, tá? Assim como a gente aprende que o mal não existe, o que existe é a falta do bem. Porque se tudo foi Deus que criou, se o mal existisse, o mal seria produto de Deus. O que existe é a falta do bem. Então, não existe doença, existe um desequilíbrio, certo? Então, se eu chegar na Maria e falar, Maria, você teve um desequilíbrio no seu joelho direito e ele cronificou. Agora, se eu falar assim, Maria, você tem uma dor crônica. Vocês conseguem entender a diferença? O que soa a diferença? Quando eu falo que ela teve uma dor, e um episódio de dor, e cronificou, alguém cronificou. Agora, se eu falar para ela, você tem uma dor no joelho que é crônica, ela vai falar, a dor crônica existe e eu tô com essa dor aí. Agora, o que o médico vai passar remédio para mim, vai falar para mim na fisioterapia, vai passar a sessão de fisioterapia, sendo que nem o fisioterapeuta sabe quantas sessões vai fazer. Porque vai depender da tua resposta. Se nem o fisioterapeuta sabe, o médico passa lá 10 sessões de fisioterapia. Soa diferente.
A pessoa acredita que a dor crônica ela existe por si só, por fator existencial inicial. E não existe. Eu costumo falar para minhas assistidas, compara com uma banana. A dor, que é o abraço de Deus, que é bênção, que existe, ela é um pé de banana. Existe o pé de banana lá. A cronificação da dor é o doce de banana. Existe um pé de doce de banana? Existe a banana. Quem que faz o doce da banana? Quem tá com a banana. Ninguém faz o doce da banana sem ter a banana. Então, quem que cronifica nossas dores? Sejam elas emocionais ou físicas? Somos nós. E tá bom, Jana, entendi que não existe dor crônica. O que existe é a cronificação de uma dor. E o que isso muda na minha vida? Porque se não mudar nada, não tem por que eu mudar. O que importa é resolver minha dor, tirar meu problema. Porque 90% das pessoas que a gente atende quer que resolve o problema para elas. Porque elas acostumaram a ser dessa forma. Só que aí o problema não é resolvido, porque, na verdade, a conduta que vem sendo tomada é para mascarar o problema. O que muda eu saber que dor crônica não existe? O que existe é uma cronificação de dor. Muda tudo. Muda a nossa conduta com a saúde, a nossa conduta com a vida, porque a saúde é totalmente relacionada com a vida. Ninguém consegue viver direito não estando saudável, não tendo um equilíbrio, porque saudável 100% só quando a gente não estiver mais aqui. Ninguém consegue. A saúde não é uma área da vida, a saúde é a vida por completo. Ninguém, se estiver abalado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, consegue lidar com os afazeres do dia a dia. Então, não muda só a saúde, eu saber que a responsabilidade da dor é minha, porque eu saber que dor crônica não existe. O que existe é uma cronificação de uma dor que eu causei, a responsabilidade é minha. Muda a minha vida. E aí eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem como que isso funciona na prática. A analogia, e depois eu vou falar para vocês exemplos para vocês entenderem como que isso acontece. Então, vamos lá. O jeito que deveria ser, tá? Então tá, Jana, eu entendi que eu que cronifico a dor. Então, como que funciona para eu não cronificar a dor? Agora, vocês esquecem que eu sou a fisioterapeuta, que eu sou paciente, que eu sou assistida. Na saúde integrativa não existe paciente, eu sou assistida. A assistida, ela está no controle da situação. Imagina que um carro aqui é a minha saúde e a minha vida. Imagina que que eu estou dentro de um carro que representa a minha saúde e minha vida. Eu estou no controle. E eu espero que as pessoas que eu atendo também estejam, conforme a gente vai trabalhando e caminhando junto. Que a mentalidade delas vem sendo outra. Eu falo elas porque onde eu trabalho é mais direcionado ao público feminino. E eu consigo ver em um ano que a gente anda fazendo acompanhamento a diferença. Então, eu estou no controle, eu sou assistida, porque agora eu não sou mais passiva, igual na saúde tradicional. Eu estou no controle do veículo. Esse veículo, ele tem teto solar. Vocês vão precisar lembrar desse detalhe depois. Eu estou aqui no controle do veículo. Atrás de mim, no passageiro, estão os médicos. Porque eu não estou falando que a pessoa que precisa estar em equilíbrio, ela não precisa passar num médico. Eu não estou desmerecendo a medicina. Ela precisa ter um médico ali atrás. No banco ali do passageiro do lado dela de copiloto, ela vai ter a rotina dela, dos hábitos que ela vai adquirindo conforme ela está ali no controle e ela está aprendendo através dos profissionais certos que ela está buscando. Então, ela está ali, dirigindo, cuidando. Ela está sendo a pilota da vida dela. Eu estou sendo. Finge que agora eu sou assistida. Eu estou ali pilotando. A dor é abraço de Deus. Daqui a pouco, eu desvio, era para mim ir para a direita, eu fui para a esquerda, porque eu sou imperfeita, Deus vai lá e me abraça, a dor vem. Eu fico depressiva, ou acontece alguma coisa, cada um vai usando o exemplo na tua dor. Eu estou lá dirigindo, saí do caminho, porque isso acontece com todo mundo, não é porque eu estou aqui em cima falando que comigo também não acontece. Aliás, aconteceu muito, por isso que eu precisei buscar meios de mudar isso, de pensar de forma diferente, e depois trazer isso para as pessoas que eu atendo. Deus foi lá e me abraçou, que é a dor. A dor é abraço de Deus. Somente a dor, tá?
Foi lá e me abraçou. Aí eu voltei para o rumo de volta, voltei ali na direção. E eu tô lá, meus hábitos certinhos ali do lado, que eu sei que é certo fazer e o que não é certo fazer. Preciso num médico, eu vou. Tive uma alteração aí emocional, precisei tomar um remédio, tomei. Porque não tem problema você precisar tomar o medicamento. O que tem problema é você acreditar que é normal, que é natural. Igual assistidas minhas falou para mim. Jana, eu tomo remédio para dormir porque é normal. Não, é necessário. Por um tempo, por um período, é necessário você tomar um antidepressivo, se for o caso, é necessário você tomar um antibiótico, é necessário você tomar um analgésico, igual as meninas falam para mim, Jana, mas aí eu não posso tomar o remédio? Porque elas precisam entender que tem momentos que é necessário. Até o que eu consigo segurar para elas não tomar remédio, eu seguro. Mas eu entendo que chega uma hora que é necessário. A gente tem um corpo físico, a gente precisa, se atingir o físico, precisa. Agora, uma coisa é eu saber que é necessário, outra coisa é eu achar que é normal. Nunca vai ser normal, nunca. Nunca vai ser normal uma pessoa tomar remédio, ela só conseguir dormir se ela estiver tomando remédio. Nunca vai ser normal uma pessoa falar que só consegue ficar sem uma dor articular com remédio, para sempre, para a vida dela inteira. Nunca. Nunca vai ser normal alguém falar para mim que só consegue lidar com as situações do cotidiano da vida dela tomando um antidepressivo ou um ansiolítico. Não é normal. É necessário por um tempo. Só que em paralelo a esse tempo, você precisa estar dirigindo. Você tem que estar no controle. Então, você está ali no teu carrinho, no controle, certo? Eu estou ali, eu sou a assistida. Eu estou ali, desviei, Deus me abraçou com a dor, eu fui lá e resolvi, estou com os médicos aqui no passageiro, estou com as coisas que eu estou aprendendo, que eu estou buscando me informar para eu aprender, para minha necessidade, não é luxo, é necessidade você ter informação e se cuidar, está aqui do meu lado no copiloto, certo? Isso é a conduta correta da gente fazer com a nossa vida, com a nossa saúde, com o abraço de Deus, que é a dor. Agora eu vou falar para vocês como que vem acontecendo, que dói o meu coração. Semana passada eu falei para uma assistida minha que começou a chorar para mim, e falou assim, Jana, eu não consigo. Eu chorei com ela, da gente ajoelhar no chão, eu falei assim, fulana, desde os 8 anos, minha mãe está aqui que não me deixa mentir, desde os 8 anos eu falo que eu vou ser fisioterapeuta. Eu nem sabia o que era ser fisioterapeuta. Eu agachei com ela no chão e eu falei assim, o seguinte para ela, eu gosto tanto do que eu faço, que se eu pudesse, eu faria o que uma mãe faz com o filho quando o filho tem dor. O que a mãe pede para Deus quando o filho está com dor? Eu sou mãe. O que a gente pede? Eu falei para ela, eu queria que Deus tirasse de você e passasse para mim. Chorando, com dor no meu coração. Eu falei assim, só que eu não consigo. Você precisa. Entendeu? Então, como que vem acontecendo? Aonde que o câncer começou? Porque isso é um câncer. O que é um câncer, gente? O câncer é quando sai da normalidade. Você tem lá as células. X células era para ser 3 triângulos e 2 quadrados. Daqui a pouco apareceu 3 triângulos e 4 quadrados. Pronto, virou um câncer. Vem virando um câncer. A forma como os profissionais vêm agindo com as pessoas com dores, eu vivo isso, eu respiro isso todo dia, dor crônica. Eu estudo isso todo dia. Vem virando um câncer, porque olha o jeito que vem sendo conduzido. O paciente, agora eu sou o paciente, porque eu estou na medicina tradicional, mais longe, né? Agora eu sou o paciente, porque eu estou na medicina tradicional. Na medicina tradicional, eu não estou no volante. Adivinha quem que está no volante? O médico. Lembra que eu não estou aqui para julgar o médico, enfim, tá? A minha energia vai ser gasta, a minha energia, o meu tempo vai ser gasto para conscientizar quem tiver contato comigo na vida, assim. Vocês estão tendo contato comigo não só no trabalho. Estou aqui fazendo isso, não estou? Eu não estou em nenhum lugar julgando a conduta médica. Mas vamos lá, na medicina tradicional, depois que esse câncer foi instalado, como que vem funcionando sobre dores? Cada um está aí com a sua dor, pensando no exemplo na sua dor. O médico está no piloto. Certo? E aí ele está com um receituário
para te prescrever medicamento da espessura do livro Paulo e Estevão, ou da Bíblia, ou de uma lista telefônica, porque a Bíblia ela é grossa, só que ela é pequenininha, né? A lista telefônica. Não que eu seja tão velha, há boatos, me falaram que jeito que é uma lista telefônica, não que eu tenha pego uma na mão, nem sei como que ela é. Mas ele tá com o médico está no controle da sua vida e da sua saúde com uma lista telefônica, com um receituário do tamanho de uma lista telefônica. Certo? Adivinha quem que está do lado de copiloto? Tem algum dono de farmácia aqui? Se tiver, adivinha quem que está no copiloto? O dono da farmácia. O dono da farmácia está como copiloto. Sabe quando você entra no carro e você põe as duas pernas lá, como que chama aquela parte do carro ali de cima? O painel. Ele está lá. Não esquece, o médico está no controle com a lista telefônica, o receituário do tamanho de uma lista telefônica. No copiloto está o dono da farmácia, com o pé no painel, com milkshake de um lado de pistache, cobertura de Nutella. Nem sei se essa combinação é gostosa, porque eu não tomo nenhum, eu não gosto nem do pistache nem da Nutella, mas eu estou dando um exemplo. Com óculos de sol e o volume do carro no último. Dono da farmácia. E aonde eu estou? O que o carro tinha, que eu falei no começo da nossa conversa? Eu estou com a minha cabeça lá fora no teto solar, com o cabelo solto e linda, morena, chega a brilhar o cabelo, com o vento batendo na minha cara, com todas as distrações possíveis que vocês imaginar, porque o médico e o dono da farmácia estão ali no piloto. O médico no piloto e o dono da farmácia no copiloto. Vocês entenderam a diferença? E aí eu vou dar exemplos de qual é o impacto disso, tá? Então eu tô lá para fora, com todas as distrações possíveis que você imaginar. Do meu lado ali, querendo colocar a cabeça para fora junto comigo no teto solar, além dos dois lá na frente, tá todos os exageros. Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, Jana, não, eu não tomo remédio. Não preciso de remédio para nada. Eu não preciso de remédio para ficar calma, eu não preciso de remédio para dormir, eu não preciso de remédio para dor, eu não tomo remédio. Beleza, então você não está com o dono da farmácia ali na frente. Só que você está com todos os exageros possíveis. Tem gente que só sente felicidade quando chega o final de semana, porque não vê a hora de sair do trabalho. Tem gente que só... Eu não estou falando que é errado você desligar um pouco do trabalho, curtir o final de semana. Não vou falar para vocês que é errado você querer viajar. Eu falo que precisa existir um equilíbrio. Tem gente que só está feliz se estiver viajando. Tem gente que só está feliz se estiver consumindo bens materiais, se estiver gastando, se estiver passeando, porque é a válvula de escape. Quando eu passei por um processo de quase depressão, há 4 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar a respeito, porque eu não me conformava de eu não ver resultado em quem eu atendia, eu só vivia dentro de uma academia. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, ela vive dentro da academia, ela é saudável. Não, o exagero faz mal. Tem que ter um equilíbrio. Era a minha válvula de escape. Aí a válvula de escape do João é beber, do Pedro é fumar, do outro é só viajar, do outro é só não sei o quê. Cada um tem a sua válvula de escape. Isso também não é saudável. Tem que existir um equilíbrio, certo? E o equilíbrio não é 50%, 50%, não. Porque 50%, 50% do espírito que está encarnado, ele fica estagnado. Tem que ser no mínimo 51% espírito. Para andar pelo menos passinho de tartaruga. Certo? O equilíbrio é isso, é no mínimo 51% para você conseguir se desenvolver como espírito aqui. Aí agora eu vou trazer exemplos para vocês desse impacto. A pessoa, igual eu já dei alguns exemplos,
falar para mim que faz 14 anos que toma medicamento para depressão e não consegue descansar. Pode ser que esse exemplo tenha alguém aqui, ou vocês conhecem alguém que vivencia isso. Eu não estou julgando. Porque às vezes a pessoa faz isso por conta de como os profissionais vêm conduzindo o assunto com ela. Certo? E aí, eu perguntei para ela assim, fulana, e o que você faz em paralelo a isso? Beleza, faz 14 anos que você está tomando remédio, o que você está fazendo em paralelo a isso? Ou alguma outra dor física e tal? Ela me respondeu assim, Jana, eu procuro me cuidar, eu estou procurando buscar conhecimento, buscar ajuda, terapia. Só que você sabe, né, a correria do dia a dia. Ela falou para mim. Aí eu falei para ela assim, mas que correria que a gente vive? A gente corre em busca de coisa nenhuma, de coisa alguma. Sabe por quê? Porque ninguém fala assim pra gente. Ninguém fala assim pra mim. Se eu entrar em contato com alguém, a pessoa falar assim, nossa, ô Jana, eu demorei para te responder. Eu demorei para te responder porque eu estava numa correria danada. Falei, o que você está fazendo? Não, Jesus falou para mim que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Kardec falou para mim que fora da caridade não há salvação. Eu estava correndo atrás do trabalho, eu estava correndo atrás de amar o próximo como a mim mesmo, eu estava correndo atrás de fazer caridade bem entendida como ela é, porque a caridade não é só material, como vocês já sabem. Eu estava nessa correria absurda, então não consegui responder o WhatsApp. Alguém fala isso para vocês? Que estava nessa correria? Eu não falo isso. Eu que estudo todo dia, meu marido vê que eu estudo a respeito do meu trabalho, eu estudo a respeito do espiritismo. Eu não falo, nossa, eu estava numa correria danada, menina. Mãe, não consegui te responder depois de não sei quantas horas que ela me mandou mensagem. Não consegui te responder porque eu estava numa correria atrás de amar meu próximo. Tudo próximo que chegava em mim, eu ia atrás de amar ele, porque Jesus mandou eu amar alguém, falou que eu tenho que amar o próximo. E eu estou atrás de fazer caridade, porque fora da caridade não... Ninguém está nessa correria. A pessoa está na correria de uma coisa que não vai ser alicerce para ela quando ela passar daqui para lá. A gente está nessa correria. E eu não estou julgando a pessoa, eu também fico nessa correria. E aí é onde acontece de Deus vir e abraçar. A dor é o abraço de Deus, lembra? Aí Deus vem e abraça, peraí. O negócio não está no caminho certo. Aí talvez alguém fale assim para mim, tá bom, Jana, então agora eu aprendi que eu não vou cronificar, eu entendi que não existe dor crônica, eu entendi que eu não posso, que tem como eu trabalhar de uma forma para que eu não seja responsável pela cronificação dessas dores, eu vou começar a trabalhar. Só que existem dores que é difícil, Jana, a gente conseguir não cronificar. Eu vou dar um exemplo, uma mãe que perde um filho. Por mais que ela se esforce fazer não cronificar a dor, é difícil. E aí o que acontece? Como que tem que ser trabalhado isso com ela? Você não vai cronificar a dor. Nenhuma dor pode ser cronificada. Você vai ressignificar. Ressignificar uma dor é diferente do que você cronificar. Fulana, você tem uma artrose severa no joelho. O que é artrose? É o desgaste articular, no caso do exemplo, o joelho. Fisiológico, por quê? Passou dos 50 anos, é natural desgastar. Quem tem esse desgaste antes dos 50 não é fisiológico, é patológico. Porque pelo organismo, ninguém tem um desgaste tão severo que a artrose não deveria ter antes dos 50. Só depois dos 50 que é normal, que é fisiológico. Fisiológico é normal. Antes disso é patológico. Mas vamos supor que é uma pessoa que é fisiológico, não tem o que ela fazer. Desgastou, gente, mais de 50 anos ali, dobrando, flexionando e estendendo. Então, essa dor, Jana, por mais que eu tente, é difícil eu não cronificar. Eu entendi que agora o piloto da dor sou eu. E que o médico está lá atrás e que meus hábitos e o meu esforço de aprender as coisas está aqui do meu lado como copiloto. Mas é difícil porque é fisiológico, está desgastando. Ou então é difícil porque eu perdi um filho. É difícil, mas você não vai cronificar, você vai ressignificar. Como que se ressignifica essa dor? Uma vez contaram para Kardec o seguinte, para Chico Xavier. Uma mulher chegou no Chico Xavier e falou assim para ele,
Chico, uma tia minha é como se fosse uma mãe para mim. Ela está com muita dor. Os médicos já desenganaram ela, não sabem o que ela tem, ela já passou por tudo quanto é especialista que você imaginou. Ela tem muita, muita, muita dor. E eu não sei mais o que eu faço com ela. Aí o Chico falou assim, ó, você vai falar para ela começar a se preocupar com a pessoa que está, com qualquer pessoa que ela puder ajudar, para ela ir fazer um trabalho, parar de focar na dor dela em si e ir atrás de cuidar de alguém, fazer um trabalho voluntário. Aí ela começou a fazer. Aí passou uns 30 dias, a sobrinha voltou lá, Chico, não deu muito certo. A dor continua na mesma intensidade. Lembra do limiar? Não tinha baixado nada, estava na mesma intensidade. Aliás, não tinha aumentado. O limiar, quando é alto, a dor diminui. Não tinha melhorado a intensidade dela. Diminuído, assim, né? Aí ele falou assim, fala para ela continuar fazendo o trabalho. Aí ela continuou. Passou 5 meses. E nada dela melhorar. A sobrinha voltou e nada da dor melhorar. Passaram 4, 5 anos, a sobrinha apareceu lá. E ela fazendo trabalho, contando para o Chico que ela estava fazendo trabalho, voluntário e tudo mais. Aí a sobrinha chegou um dia para o Chico, Chico, minha tia desencarnou. É, minha filha. E ela não melhorou nada. Melhorou muito pouco. Para não falar que não melhorou nada, melhorou muito pouco a dor dela. E ela desencarnou. Aí o Chico falou assim, ah, filha, que Deus a tenha, né? Mas que bom, né? Ela começou o trabalho dela. O que isso quis dizer? Hoje a gente vai sair daqui, ou eu espero que vocês saiam daqui. Fazia muito tempo que eu não dava palestra. Eu trabalhei, muito tempo assim, mais ou menos 1 ano que eu saí de uma empresa, eu trabalhava com ergonomia no Grupo Boticário, e lá eu fazia palestras. Aí, depois disso, o meu trabalho foi mais clínico, né, com as assistidas, então eu parei de fazer palestra, então talvez eu ainda vou voltar a pegar o jeito igual quando eu fazia antes, que era uma coisa mais rotineira. Mas eu espero que vocês saiam daqui hoje pensando no seguinte, eu tenho que estar no piloto da minha saúde, da minha dor e da minha saúde, da minha vida. Lembra? O carro é a dor, o carro é a saúde e a vida. A dor é o abraço de Deus. Só que a gente não pode pensar, eu não quero que vocês saiam daqui pensando assim, que a partir de amanhã eu vou começar a entender que toda dor crônica sou eu que cronifiquei, não existe dor crônica igual todo mundo da área da medicina tradicional fala. Eu vou começar a fazer esse trabalho, só que daqui 6 meses a dor ainda está em mim. A dor emocional, a dor mental, que aí a dor mental é quando o cérebro já começa a ter respostas orgânicas e fisiológicas na mente. Enquanto é só emocional, é uma tristeza. Vou dar um exemplo. Quando é só emocional, uma tristeza é uma dor emocional. Uma depressão é uma dor mental, porque a depressão já atingiu de forma organicamente, enquanto a tristeza ainda não. Então, é isso que muda da dor emocional para mental. Então, vocês vão sair daqui para trabalhar a dor emocional de vocês, ou a dor mental, ou a dor física, jamais esperando que daqui 6 meses vocês estão bem. Jamais esperando que, dependendo da dor e da administração de vocês, o empenho de vocês, talvez sim. Mas sair daqui pensando que não vai ser de imediato que o trabalho vai acontecer. Ela diz, a gente tem não sei quantos trilhões de anos ainda, somos eternos, depois que Deus nos fez, somos eternos. Né? A gente ainda tem trilhões de anos para poder corrigir isso, para poder melhorar isso. Só que o início precisa ser feito, né? A gente precisa iniciar. Então, a moral dessa história do Chico com essa mulher foi isso. Ele falou assim, que Deus a tenha. Que bom, minha filha, ela começou o trabalho dela de cura. Vamos começar amanhã. A gente começa amanhã, vai devagarzinho, sem pressa, com entendimento, com sabedoria, não se entregando, não buscando facilidade, porque eu percebo, as que começam atendimento comigo, eu percebo que elas estão acostumadas, que quer que resolve o problema logo. Jana, eu preciso que tire a minha dor, que eu tenho que trabalhar, eu tenho filho para cuidar, Elas não entendem que o alívio imediato é temporário.
A cura verdadeira é demorado. O alívio imediato é temporário. A dor que passa de imediato é só tapando o buraco, né? O remédio tapa o buraco. A cura verdadeira, o tratamento verdadeiro, a assistência verdadeira à dor, à saúde, à vida, demanda tempo. Muito tempo. E não vai ser nessa agora. Porque se fosse nessa existência agora, seria a última nossa. A gente não ia precisar mais reencarnar na próxima. Não é mesmo? Então é isso, gente. Era o recado que eu gostaria de passar para vocês. Dores crônicas no sentido geral da dor, não estou falando só da dor física, no sentido geral, emocional, mental, não existe. Para com esse negócio de achar que existe e agora eu tô refém disso para uma vida, nessa minha existência inteira. Não existe. Ela só está ali porque nós cronificamos ela. E é de responsabilidade nossa fazer o trabalho oposto. Mudar isso para que a gente tome controle da situação, igual eu falei do carro, né? Para que a gente possa pegar o controle da nossa vida, da nossa saúde, das nossas dores como pilotos e não como o passageiro que está lá atrás com a cabeça fora do carro, do teto solar, sem prestar atenção no que está acontecendo, onde o médico está conduzindo e onde ele está nos levando. É isso, obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigada, Jana, pela sua palestra. O último favor. A gente tem de 1 a 115. Gostaria que você escolhesse um número. 100. 100. Pode vir aqui, que tem um livro. Obrigada, viu? Então, depois dessa palestra sobre as dores, que a gente possa, nesse momento, se concentrar naquilo que dói dentro de nós, seja no nosso corpo, seja no nosso espírito, e possamos, nesse momento, nos alinharmos ao nosso Mestre Jesus, para que Ele conduza os caminhos de alívio para essas dores que reclamam na nossa alma. Agradecemos ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pelos ensinamentos que tivemos nessa noite. Agradecemos à espiritualidade amiga por estar aqui nesse instante, nos amparando, nos orientando e nos conduzindo ao longo dos nossos dias. Agradecemos a casa abençoada que nos proporciona esses fluidos vitais, reconfortantes, fortificantes, de esperança, de amor e de tranquilidade. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, pelos percalços e pelas oportunidades de recomeço que nos são dadas a cada momento, a cada dia. Agradecemos pelas bênçãos que temos, pela proteção e pelo amparo espiritual que nos é concedido, e pedimos que essa energia de reconstrução, de alinhamento, de tranquilidade, de amor, possa nos guiar ao longo da semana, que possamos estender essas energias fortificantes para os nossos lares, para as pessoas que convivemos, e que possamos continuar o nosso processo de progresso espiritual, sempre caminhando pelo Evangelho de Cristo e pela luz do nosso Pai Celestial. Agradecemos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Lembrando, quem está vindo pela primeira vez,
Nós temos o tratamento espiritual, então quem tiver alguma dúvida, temos o pessoal aqui para auxiliar. Temos os churros, que não engorda, tá bom? Então comprem. E a gente tem o Janjo, para dar uma mãozinha para ele, que ele ajuda a cuidar dos carros. Boa noite, viu?